Direito Penal em Movimento, a sua revista semanal dos assuntos de direito penal e processo penal que foram destaques durante toda a semana. Olá, pessoal, uma grande satisfação ter você por aqui no nosso canal. Nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial e prática da advocacia. Aqui os seus comentários são muito bem-vindos e ajudam a engrandecer cada vez mais as discussões jurídicas penais que nós traçamos por aqui. Assim sendo, se você não é assinante do nosso canal, inscrito no nosso canal, não custa nada. Basta você clicar em se inscrever e depois acionar o sininho para receber novas notificações. Se possível, você deixa o seu like, que ajuda demais a divulgar o conteúdo que nós temos aqui no nosso canal e, além disso, compartilhar com os amigos que gostam de direito penal e de processo penal e muitas vezes nem sabem que nós temos esse canal, e esse canal tem mais de 200 vídeos tratando de direito penal e de processo penal. Não é? Muito bem, todos os sábados nós estamos aqui com o Direito Penal em Movimento, em que nós analisamos esses assuntos que foram pauta da imprensa durante toda a semana. São sempre muitos assuntos, mas nós acabamos formatando uma ideia de 5 notícias que nós passamos aqui para vocês com breves comentários. Não é? E nessa semana eu separei 5 notícias, mas 3 delas dizem respeito a ministros do STF. 3 ministros do STF tiveram um grande destaque essa semana. Então, a primeira notícia que nós vamos trazer diz respeito ao decano. Não é? O decano, o antigo, o experiente, o importante ministro Celso de Mello. Celso de Mello, ele tomou uma decisão essa semana, a decisão de abertura de investigação contra o presidente Bolsonaro. Não é exatamente contra o presidente, mas é uma avaliação acerca das informações, ou denúncias, ou acusações que o ministro da Justiça, então ministro, posteriormente ex-ministro Sérgio Moro, disse ao sair do cargo. Né? Semana passada falamos aqui que o ministro saiu do cargo e quando ele deu uma entrevista coletiva, ele disse fatos muito relevantes e muito importantes e que o Procurador-Geral da República pediu ao STF para que apurasse e o STF aceitou através do ministro Celso de Mello. Né? Dentre as várias informações trazidas lá pelo ex-ministro Sérgio Moro, estaria a ingerência política dentro do Ministério, dentro da Polícia Federal, enfim, isso vai ser apurado e vamos ver o que vai dar, né? Vamos acompanhar passo a passo. Vocês sabem muito bem que aqui nós não tratamos de política, não nos posicionamos nem à direita nem à esquerda apenas, então somente objetivamente a notícia, mas que é relevante para qualquer cidadão a analisar o que vai acontecer e da forma com que está acontecendo. Ok? Então, muito importante essa notícia do ministro Celso de Mello. A segunda notícia também é de outro ministro, desta feita o ministro Luiz Edson Fachin, porque ele é o relator da Lava Jato dentro do STF, né? E também ele está analisando o caso do ex-presidente Lula. E o ministro Luiz Edson Fachin, ele trouxe ali uma decisão. Ele suspendeu o julgamento virtual do ex-presidente Lula no plenário virtual do STJ. Muito bem, isso a pedido da defesa, né? A defesa pediu essa suspensão e o ministro concedeu.
Disse a defesa do ex-presidente Lula que não teve tempo de se adequar a exatamente o julgamento, né, virtual determinado. Não sabemos, não olhamos os autos, mas esse foi o argumento que foi atendido pelo ministro Luiz Edson Fachin. Desta forma, queremos acreditar que realmente isso aconteceu. O ministro não iria determinar essa suspensão sem que realmente não tivesse ali documentado, né? Vale destacar que em qualquer julgamento, salvo o habeas corpus, porque o habeas corpus a pessoa não é, quem impetrou não é avisado do dia do julgamento, salvo o habeas corpus, sempre a pessoa deve ser avisada do julgamento com antecedência, né? Foi o caso do ex-presidente Lula, ok? Muito bem, terceira notícia, aí chegando nas questões do Covid-19, né? Então, a notícia diz o seguinte: mula, olha só a notícia, mula não faz quarentena. Isso mesmo, né? Lá na divisa do Brasil com o Peru, mais precisamente lá no Acre, se destaca uma grande quantidade de tráfico de drogas, né? Que vem de outros países aí, do nosso país vizinho Peru, também da Colômbia, né, da Bolívia, e lá nessa localidade, segundo a notícia, que sempre deixamos aqui as notícias, né, na descrição, se você quiser saber um pouquinho mais, sempre você tem esse acesso. Diz a notícia que, na verdade, mesmo com o confinamento, mesmo com as questões relativas aí ao coronavírus, essa atitude de ser contratado para transportar drogas de um lado para o outro, essa atitude ela continua crescendo, né? Então é uma atitude crescente e efetivamente não interfere. Nós já discutimos aqui, né? A criminalidade diminui em alguns aspectos por conta do confinamento, mas aumenta em outros. E no tráfico de drogas sempre aumenta e continuam as pessoas trazendo drogas de outros países, né? Quarta notícia também é uma notícia criminal aqui de São Paulo. Aumentou, para ser mais exato, duplicou o número de furtos de cabos e placas de semáforos em São Paulo, né? Então, no mês de abril, a notícia dá conta de que duplicou o número de furtos desses produtos aí, não é? E isso reflete a condição econômica, sem dúvida nenhuma, reflete outros tantos fatores de violência urbana, né? Mas fato é que em localidades em São Paulo, como é o caso da Cracolândia, tem lá um espaço dentro da zona central de São Paulo, que é a Cracolândia, né, que tem muitos usuários de drogas ali pela rua, os semáforos estão praticamente todos desligados, todos do bairro. Por quê? Por falta ali de fiação, por falta de outros componentes, e aí as pessoas furtam, levam mesmo para vender. Tem muito receptador que pega esse material, né, troca lá por alguns trocados para que os sujeitos, muitos, usem drogas e outros tantos fatores, né? Tem quadrilhas especializadas nisso, mas a notícia deu conta deste aumento exagerado no furto de fios, placas do mobiliário urbano. Ok? Muito bem. E a quinta notícia é o ministro que estava faltando. Já tínhamos falado do ministro Celso de Mello, já tínhamos falado do ministro Luiz Edson Fachin e deixamos por fim o ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar suspendendo a nomeação do diretor da Polícia Federal, Alexandre Ramage, né? Então, escolhido pelo presidente da República a dedo, dizem que há um relacionamento bastante próximo do presidente com Alexandre Ramage, o que, de qualquer forma, cá entre nós, não interfere na nomeação. Claro, se eu fosse
fosse um presidente, um governador, um prefeito, né? Se eu tivesse à frente de qualquer um dos poderes, eu iria ter ao meu lado as pessoas a qual eu confio, e muitas delas, evidentemente, aquelas que estão mais próximas, desde que isso alie competência, né? Não seja uma questão só de empreguismo, né? O cabide de emprego tem a competência, é claro que as pessoas de confiança estariam do meu lado. Mas, de qualquer forma, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que há ali uma discrepância ali, né, uma tergiversação, talvez essa nomeação tenha um desvio político, não é? E não é a primeira vez, na verdade, que o STF interfere em nomeações. Vamos lembrar que o STF barrou a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil da ex-presidente Dilma, e também foi barrada a Cristiane Brasil, não sei se vocês lembram, filha de Roberto Jefferson, que foi nomeada ministra do Trabalho, mas também pelo ex-presidente Michel Temer, e que não pôde assumir por conta de decisão do STF também. E, novamente, o STF interfere aí no Executivo, impedindo essa nomeação. Ainda tem recursos e tudo mais, mas, enfim, fica mais uma vez em suspenso, né? O novo ministro da Justiça, a gente questionou a semana passada quem seria o novo ministro da Justiça, acabou ficando com André Mendonça, que era o advogado-geral da União. Então passa a ser ministro da Justiça, me parece uma questão bastante técnica aí. Mas o diretor da Polícia Federal ainda não sabemos quem será, ok? Muito bem, senhores, então é isso aí, uma grande satisfação que vocês estejam acompanhando aqui as notícias da semana e logo, logo voltaremos a nos falar. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.